Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 18 de agosto de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão norueguesa, vamos passar pela Champions League, Série B do Brasileirão, Libertadores e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, as Ålesund e Rennes, jogo válido pela segunda divisão norueguesa, onde a gente tem o Ålesund ali em quarto com 24 pontos e o Rennes ali em nono com 16 pontos. Competição que a tendência de gols é muito grande e duas equipes que vêm correspondendo bem a essa regra. Tanto que o Ålesund nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do Rennes, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 confrontos, em todos eles a gente teve 3 gols ou mais nas partidas. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo, porque é um jogo com a tendência altíssima de gols, até porque a gente está falando de duas equipes, uma que está ali na faixa de playoffs bem colada ao líder, 2 pontos de diferença, e uma equipe que vem ali tentando entrar nessa faixa de playoffs, está apenas a 1 ponto de entrar nessa faixa que garante vaga nas próximas competições europeias. Sem falar que Ålesund já marcou 21 gols e tomou 16. Rennes já marcou 21 gols, mas tomou 22. Ou seja, são equipes que marcam e tomam muitos gols. Sem lembrar também que o confronto entre eles sempre marca um retrospecto muito positivo para esse mercado, onde a gente já teve 2-3-1, 1-2-1, 1-2-2 e 1-4-1. Então é um jogo com a tendência altíssima de gols, até porque também são duas equipes que vêm com sequências de vitórias muito fortes, seja no campeonato nacional, seja em copas. Por isso um jogo com a boa tendência de gols, então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Benfica e PSV, jogo de ida da última qualificatória antes da fase de grupos da Champions League, onde a gente tem o Benfica que vem de uma vitória no campeonato português por 2-0 sobre o Arouca e o PSV também vem de uma vitória no campeonato holandês. Duas equipes muito fortes em seus cenários nacionais e que também vêm muito bem na Champions, estão ao último passo dessa fase de grupos, e é um jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque vale vaga e temos duas equipes boas em campos. Além disso, a gente tem um Benfica que nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do PSV, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos 3 jogos mais recentes, que é de 2011 e 2012, em todos eles a gente teve 2 gols ou mais em seus jogos. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,42, mas é um jogo facilmente com 5 minutos essa odd tá batendo 1,50 e na minha visão é um jogo com uma boa tendência de gols, até porque o Benfica precisa fazer o resultado dentro de casa para não ter que sofrer tanto na Holanda, e o PSV vai tentar explorar os espaços dos contra-ataques deixados pela equipe portuguesa e vai tentar também beliscar aqui um bom resultado mesmo jogando fora de casa. E são duas equipes que têm um bom retrospecto no mercado de gols, principalmente a equipe holandesa, que é uma equipe que marca e toma muitos gols. O Benfica também não fica muito atrás, tem uma boa equipe, uma equipe que pode conseguir essa classificação, então a tendência é de um jogo movimentado, bom para o mercado de gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 aos 5 minutos de jogo é o nosso palpite para Benfica e PSV. Passando agora para Malmö e Ludogorets, jogo também de ida da qualificatória da Champions League, onde a gente tem o Malmö que vem de uma derrota de 3-2 para o Gothenburg no campeonato sueco, e o Ludogorets vem de uma classificação sobre o Olympiacos na última
fase qualificatória. Jogo também que eu vejo com uma boa tendência de gols, espero um jogo bem movimentado, porque a equipe do Malmö é uma equipe muito ofensiva, que faz muitos gols, mas também que toma muitos gols. Foi essa a tônica na fase qualificatória anterior contra o Rangers. É assim no campeonato sueco, vai pegar um Ludogorets, uma equipe que é muito dominante no cenário búlgaro, uma equipe muito forte e que vem de uma boa classificação sobre o Olympiacos. Então por isso o nosso palpite vai muito em cima do que essas equipes vêm fazendo, até porque o Malmö nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Ludogorets, nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos também. Então um jogo que tem uma tendência de ser bem movimentado, até porque cada um tem sim muitas chances de chegar a essa fase de grupo da Champions. Por isso, mais de 1.5 gols, a odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é mais um jogo com 5 minutos de jogo, essa odd já está batendo 1,50 e é o momento da entrada de quem quiser esperar ali a 1,50, porque são duas equipes que têm uma tendência assim muito grande de ao menos 2 gols no jogo. O Malmö muito forte ofensivamente, mas que deixa muitos espaços, que vai ter um Ludogorets que deve jogar nos contra-ataques, como foi com o Olympiacos, principalmente no primeiro jogo, jogando na Grécia. Então um jogo que tem uma tendência de gols, ao menos 2 gols na partida, é bem possível. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Malmö e Ludogorets. Passando agora para Young Boys e Ferencváros, outro jogo das qualificatórias da Champions League. O Young Boys vem de uma vitória de 4-1 na sua Copa Suíça e o Ferencváros vem de 4-1 no seu campeonato nacional. Outras duas equipes muito fortes em seus campeonatos nacionais. O Young Boys é muito dominante na Suíça e o Ferencváros é muito forte também na Hungria. Então são duas equipes que vêm também com chances de chegar à fase de grupos. Na minha visão, o Young Boys é um favorito para esse jogo, mas o Ferencváros vem de uma boa classificação sobre o Slavia Praga. Então a equipe chega forte e com uma tendência de gols para esse jogo também. Até porque a equipe do Young Boys, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Ferencváros, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. E tendo em vista que é uma fase classificatória, que o Young Boys é uma equipe muito ofensiva, que faz muitos gols, mas também que pega muito no sistema de ofensiva, e que vai pegar uma equipe muito objetiva como a equipe húngara, eu vejo com boa tendência o mercado de gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,45 nesse momento, mais 5 minutos de jogo, até menos, a odd já bateu 1,50 e é o momento de dar entrada quem quiser pegar ela com a cotação um pouco melhor, porque são duas equipes que eu acredito que ao menos 2 gols é muito possível nesse jogo. O nosso Green vem com 3 gols ou mais no jogo, a gente perde em caso de nenhum gol ou apenas um, mas pelo que o Young Boys vem jogando e vem apresentando desde as últimas temporadas, é uma equipe com uma tendência muito grande de gols, como foi com o Cluj, onde a equipe teve 1-1 e 3-1 em seus jogos. Com o Ferencváros acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50, também liberando 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Vila Nova e Vitória, jogo da Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Vila Nova ali em 15º com 18 pontos e o Vitória em 18º com 15 pontos. Duas equipes que não vêm nada bem na competição, o Vila vem de 3 derrotas seguidas nessa Série B e o Vitória não vence há 5 jogos. A equipe vem de 3 empates e 2 derrotas, a equipe não conseguiu se encontrar. Em 18 partidas, a equipe do Vitória venceu apenas 2 jogos, vai jogar fora de casa contra a equipe do Vila, que vem de comando técnico novo. O Emerson Maria já assumiu a equipe contra o Londrina, agora vai fazer seu primeiro jogo dentro de casa e pelo que o Vila vinha apresentando, eu acredito que a equipe goiana tem um ligeiro favoritismo para esse jogo. Não vem de uma sequência boa, mas joga dentro de casa e tem que fazer o resultado positivo, porque pega um Vitória na zona do rebaixamento e que caso vença, vai encostar no número de pontos, vai empatar na pontuação com o próprio Vila Nova. Então um jogo importante para ambas as equipes e que muito necessário que o Vila vença.
Acredito que o time, no momento, é um pouco superior pelo futebol que vem apresentando e pela sequência que o Vitória vem enfrentando. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser um empate anula aposta no Vila Nova. A odd está na casa de 1,60 e é um jogo que é como eu estou falando, um jogo que tem uma tendência de ser muito truncado, mas que o Vitória não vem nada bem. A equipe não se encaixa na competição, seja jogando fora, seja jogando dentro de casa. A equipe do Vila tem muitos problemas, a equipe do Vitória tem muitos problemas, coisa que o Vila também não seja diferente, mas joga dentro de casa, vem com comando técnico novo, então tem tudo para fazer um resultado positivo ou ao menos segurar um empate jogando dentro de casa. Por isso, empate anula aposta no Vila Nova, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Flamengo e Olímpia. Jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Primeiro jogo 4-1 para o Flamengo jogando no Paraguai. E para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente como foi a primeira partida. O Flamengo vem muito embalado, são 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Depois da chegada do Renato, a equipe andou a fazer goleadas e pega um Olímpia que vem de 4 derrotas seguidas. Vem de um 4-1 para o Flamengo e de um 3-0 para o Cerro Porteño no Campeonato Paraguaio. Ou seja, a equipe vem muito fraca defensivamente, já vem com uma necessidade de reverter um resultado muito grande que o Flamengo fez já no primeiro jogo, sem falar que a equipe do Flamengo é muito forte ofensivamente. Então, aqui a gente tem um jogo com a boa tendência de gols, tendo em vista todo o contexto que envolve a partida. Sem falar que o Flamengo nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Olímpia nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais em seus jogos. E no confronto passado a gente teve um 4-1 que mostra que é um jogo com muita tendência de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Porque o Flamengo tem tudo para pegar um Olímpia muito aberto defensivamente, que tem que sair para o jogo, tem que se expor. E se pegar como foi no primeiro jogo, onde o Flamengo teve muitos contra-ataques, aproveitou bastante e errou muitos gols, é mais um jogo para goleada, é mais um jogo para o mercado de gols. Porque a diferença técnica entre as equipes é muito gritante, é muito forte. E o Flamengo já conta com excelente resultado, então vai ter muito mais espaço no jogo para fazer mais um bom placar, mais um bom jogo e aí agradar todo mundo até no mercado de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Flamengo e Olímpia. Passando agora para Atlanta e Toronto, jogo válido pela MLS, onde a gente tem o Atlanta em 9º lugar com 21 pontos da Conferência Leste e da mesma conferência o Toronto em 14º com 15 pontos. Liga que tem uma tendência altíssima de gols e equipes com bom retrospecto nas últimas partidas. Até porque o Atlanta nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Toronto, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a gente também teve 3 gols ou mais nas partidas. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,64 e é um jogo com tendência altíssima, porque o Atlanta precisa vencer para continuar a caça aos playoffs, tá ali a 5 pontos e pega uma equipe que não vem nada bem nessa temporada. Já marcou 24 gols, mas tomou 40, um dos piores sistemas defensivos da MLS. Então o Atlanta tem tudo para fazer um bom jogo, mas o Toronto sempre vem deixando um golzinho aqui, um golzinho acolá, vem arrancando alguns empates em algumas partidas e para isso precisa marcar gols. Vai pegar um Atlanta que também vem oscilando muito na competição, então um jogo com a tendência de muito trocação, de muito ataque das duas partes, como é característica da MLS. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,64 é o nosso palpite para Atlanta e Toronto. Passando agora para Filadélfia e New York City, outro jogo da MLS, onde a gente tem o New York City na Conferência Leste em segundo com 31 pontos e o Philadelphia em quinto com 28 pontos pela mesma conferência. Jogo também que tem uma tendência de ser muito trocação, até porque a gente tem duas boas equipes da Conferência Leste que estão na faixa de playoffs e equipes com bom retrospecto de gols. Até porque
O Philadelphia, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a gente teve ambas marcam, ou seja, a equipe marcou gol e sofreu gol na mesma partida. Já o New York City, nos últimos 5 jogos, em 3 também a equipe teve ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 a gente também teve a presença do ambas marcam. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser um ambas marcam. A odd está na casa de 1,55 e é um jogo que tem muita tendência para esse mercado, porque a gente está falando de um segundo colocado, de um quinto colocado da Conferência Leste, separado por apenas 3 pontos na competição. Lembrando também que New York já marcou 34 gols e tomou 19, e o Philadelphia já marcou 25 e tomou 19. Lembrando ainda que o confronto entre essas equipes a gente já teve um 2-1, um 4-2 e um 3-1. Ou seja, pelo todo o contexto do confronto, pelo momento das equipes, a tendência é de muito movimento e de gols para ambos os lados. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Philadelphia e New York City. Passando agora para New York Red Bulls e Columbia Crews, aqui a gente tem mais um jogo da MLS. Pela Conferência Leste, o Columbus está ali em oitavo com 24 pontos e o New York Red Bulls em 11º com 19 pontos. Jogo que vale muito para ambas as equipes, principalmente para o New York, se ainda quer sonhar com playoffs nessa temporada ainda, e duas equipes que não vêm nada bem na competição, mas que vem mantendo a tendência de gols. Até porque o New York Red Bulls, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve ambas marcam. Já o Columbus, nos últimos 5 jogos, em 3 também a equipe teve ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 confrontos entre as equipes, em 4 deles a gente teve a presença do ambas marcam também. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser um ambas marcam. A odd está na casa de 1,74 e é um jogo muito importantíssimo tanto para Columbus como para New York. O Columbus precisa vencer se quer entrar na faixa de playoffs da MLS e o New York também precisa vencer se quer continuar sonhando com a classificação. Sem falar que são duas equipes que não vêm nada bem. O New York Red Bulls vem de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. E o Columbus vem de 4 derrotas seguidas. Ou seja, são equipes que vêm tomando muitos gols, mas que sempre também deixam o seu golzinho nas partidas. Mesmo perdendo, a equipe vai lá, perde de 2-1, perde de 3-2, perde de 4-2, o que mostra que são equipes que, da mesma forma que tomam muitos gols, fazem alguns golzinhos em suas partidas. Então, tendo um confronto de duas equipes que precisam muito da vitória e que não vem nada bem na competição e que quando se enfrenta tem uma perspectiva muito grande de gols, a tendência é sim o mercado ser muito movimentado. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,74 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Nashville e Orlando, outro jogo da MLS. Já que a gente tem o Nashville ali em terceiro com 31 pontos pela Conferência Leste e o Orlando em quarto com 30 pontos. Outro jogo que tem a tendência de ser muito disputado, até porque aqui a gente tem duas equipes muito bem na Conferência Leste e que precisam da vitória para continuar a caça ao New England Revolution ou até mesmo se manter nessa faixa de playoffs. E vem com uma boa perspectiva de gols, até porque o Nashville nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Já o Orlando, nos últimos 5 jogos, em 4, a equipe também teve 2 gols ou mais em suas partidas. E nos 3 confrontos passados entre as equipes, em todos eles a gente teve 2 gols ou mais no duelo. Por isso, mais de 2.0 gols, a odd está na casa de 1,44, mas é um jogo facilmente com 5 minutos, já está batendo ali 1,50 e é um jogo com a tendência altíssima, porque a gente está falando do terceiro e quarto colocado da Conferência Leste. O Nashville já marcou 31 gols e tomou 19, enquanto o Orlando já marcou 28 e tomou 23. Sem falar que são duas equipes muito fortes na competição. O Nashville vem de uma vitória de 5-2 sobre o DC United. O Orlando vem de uma derrota para o Santos Laguna na Copa das Ligas, mas é ainda assim um jogo altíssima probabilidade de gols, porque são duas equipes no topo da tabela que precisam vencer e que devem manter a característica do campeonato norte-americano, um campeonato de muita trocação, de muita velocidade e de muitos gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Nashville e Orlando. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês.
compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!